dando sequência ao estudo de gases. Hoje a gente vai falar sobre a energia interna do gás. A energia interna do gás está associada com a velocidade com que as moléculas do gás ficam transladando dentro do recipiente. Essa energia do gás que está associada com o movimento das moléculas dentro do recipiente, ela tem a ver com a temperatura. Se você aquece o gás, consequentemente esse gás ganha energia, tá? Porque ele absorve a energia da fonte de calor que está esquentando ele, e daí a velocidade dessas moléculas começa a aumentar. Elas passam a ter mais energia do que elas tinham antes de ser aquecidas, tá? A energia interna do gás ela é resultado de 3 meios vezes a quantidade de gás medida em mol, vezes a constante que eu passei para vocês aqui, e vezes a temperatura do gás, medida em Kelvin. Como nRT é igual a pressão vezes volume, então você pode expressar a energia interna do gás como essa outra equação que está aqui também, onde você está trocando nRT por PV. Okay? Quando a gente está falando de energia interna do gás, frequentemente a gente vai estar falando da variação dessa energia interna, tá? Assim como a gente calculava a variação de velocidade como velocidade final menos inicial, variação de temperatura como temperatura final menos inicial, a variação da energia interna do gás vai ser a energia interna que o gás tinha no final da transformação, menos a energia interna do gás no início da transformação. Um exemplo para vocês, tá? Suponhamos que você tivesse 10 mol de gás e ele estivesse ocupando 8 metros cúbicos a 500 pascal de pressão. Essa é a condição inicial do gás. E daí ele tem sua temperatura alterada para 27 graus Celsius. Eu não falei quanto que a temperatura era no começo, mas eu falei que ela foi alterada. E ela passou para 27 graus Celsius. Quanto que variou de energia interna nesse gás? Primeira coisa, calcula quanto que ele tinha de energia interna no início. No início, 3 meios vezes a pressão vezes o volume. A pressão inicial do gás, 500 pascal, e o volume inicial do gás, 8 metros cúbicos. Ou seja, no início, o gás tinha 6.000 joules de energia interna. Daí ele se transformou, ganhou ou perdeu energia? Não sei ainda, tá? Mas eu sei que a temperatura passou a ser 27 graus Celsius. Como no início eu tinha pressão e volume, eu usei essa equação que estava aqui. No final da transformação, eu não tenho pressão e volume, eu tenho temperatura. Então eu uso a outra equação para me calcular. E a outra equação fala que a energia final do gás vai ser 3 meios vezes a quantidade de gás medida em mol, vezes a constante, 8,31, e vezes a temperatura do gás final, só que medida em Kelvin, tá? 27 graus Celsius é igual a 300 Kelvin. Se você trouxer a quantidade de gás de 10 mol por equação, você faz a conta e vê que esse gás passou a ter 37.395 joules de energia interna. Ou seja, ele ganhou energia interna, tá? Do início para o final. Isso quer dizer que o gás aqueceu, quer dizer que as moléculas começaram a transladar com velocidade maior, tá? Quanto que foi a variação dessa energia interna? Se ele ganhou energia interna, a variação dessa energia interna vai ser positiva, tá? E vai ser a energia interna final do gás menos a inicial, que dá 31.395 joules. Então esse gás ele ganhou 31.395 joules de energia interna. Para vocês praticarem, eu deixei um exercício que está aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar um comentário embaixo do vídeo, ou pode me perguntar pessoalmente, ok? Obrigado.